Olá, a seguir, vocês verão uma entrevista com a professora doutora Fabiana Rita Bessotti, que é professora da área de Economia do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e também faz parte do projeto Realidade Latino-Americana, projeto esse cujo alguns aspectos são inclusive o tema de nossa entrevista. Bom dia, professora. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, obrigado pelo seu tempo, pela atenção. E vamos às perguntas propriamente ditas da entrevista. Primeira delas, para começar, nós gostaríamos que você se apresentasse brevemente. Depois, poderia nos contar um pouco sobre o programa Realidades Latino-Americanas e como ele se relaciona com o projeto América Central e qual que é o objetivo desses projetos. Bom dia, Felipe, colegas que estão participando aqui da conversa. O programa Realidade ele começou em 2014, né? Em 2014 teve a sua primeira iniciativa, o seu primeiro projeto, que foi Colômbia e Venezuela. Nesse período eu ainda não estava na Unifesp, eu entrei no segundo semestre de 2014, e quando eu entrei na Unifesp, então eu tomei contato com o projeto a partir de um seminário que o programa realiza anualmente, que é um pouco o resultado da viagem técnica de pesquisa, né? Então, no segundo semestre de 2014, eu tomei contato com o projeto a partir desse seminário, conversei com o professor Fábio Luiz, que é o coordenador geral do projeto, e comecei a participar, né, dos encontros já em 2015. Em 2015, então, teve o projeto Bolívia e Peru, que foi o primeiro projeto que eu fui. E a partir daí, né, a gente já está há quase 10 anos, eu pelo menos há quase 10 anos já participando do projeto, tenho participado de todas as iniciativas, né, dentro do programa, porque o programa envolve, além do projeto, outras iniciativas, e tenho meio que colaborado com o Fábio na coordenação do programa ultimamente. Perfeito. A extensão, de fato, tem um papel muito importante dentro das universidades para a sociedade também. Então, já ficou muito claro o seu interesse pelo programa, até algumas motivações que te fizeram se envolver no projeto, enfim, quando você começou a participar. Mas nós gostaríamos de saber também se você poderia compartilhar conosco como que essas viagens que você fez através do projeto influenciaram na sua compreensão da realidade latino-americana. E, além disso, gostaríamos também de saber se você poderia discutir conosco o impacto dessas atividades de extensão em sua carreira acadêmica e sua vida pessoal. Bom, então eu acho que é um pouco isso, né? Eu fui aprendendo sobre a América Latina com os estudos para o projeto, né? Então, o programa Realidades, ele oferece esses projetos, que são projetos anuais, de estudo de um ou dois países, até três, né? Já tivemos fase de três países da região. É uma fase de formação, que a gente chama, que é uma fase de estudo, e depois a gente tem a viagem técnica de pesquisa, e depois a gente tem uma terceira fase, que é a fase um pouco de resultados, né? Essas entrevistas, então, que a gente está fazendo no âmbito, inclusive, da disciplina, a gente está considerando como resultados do projeto América Central, né? Então, eu aprendo, na verdade, eu aprendo em todas as fases, né? Na fase do estudo, que é a oportunidade de eu tomar contato com temas do meu interesse. É claro que, como o grupo que se forma é um grupo diverso, né, de várias áreas e com vários interesses diferentes, pessoas da academia ou com outras atuações, né, profissionais, enfim, não necessariamente atuação acadêmica, mas envolvidos com a América Latina. Então, a gente tem a oportunidade de tomar contato com uma série de questões, né? Normalmente, o tema que me interessa nos projetos, né, que eu me dedico mais, digamos assim, da incapacidade, né, da gente atuar e compreender todo o processo. É claro que a gente tenta, né, passar por outras temáticas, mas são as questões das relações econômicas internacionais, e aí o que acaba me interessando é o modelo de desenvolvimento econômico e inserção. Então, para mim é complementar a minha formação, e tem temas e reflexões que eu acredito que eu não faria se eu não tivesse essa formação prévia e a viagem, né? Então, nesse sentido, né?
a extensão ela é importante, como nós já dissemos, então, pensando na minha atuação profissional como docente de uma universidade pública, faz parte, digamos assim, da minha atuação, não está separado, né, da docência, para mim, atividade de extensão e pesquisa, então, me ajuda profissionalmente e também pessoalmente, né, o projeto. Fora as relações que a gente vai construindo com o grupo, né, que é bastante interessante também. E que vai além do programa e do projeto depois, né? Obrigado, professora. E aproveitando esse gancho da questão econômica, é sabido que a América Central foi a região que sofreu de maneira mais direta a dominação e presença estadunidense. Panamá foi exemplo disso, já que permaneceu sob ocupação e dominação norte-americana até o final dos anos 90 por conta do Canal do Panamá. E como que você, professor, enxerga que essa dominação influenciou na economia panamenha? Bom, quando a gente foi para o Panamá e a gente construiu a agenda do Panamá, depois da fase de formação, né, a gente já fez uma agenda bastante importante para discussão sobre essa questão da memória e da presença norte-americana no Panamá. Então, a nossa agenda depois, a agenda que ficou definida para a viagem que nós fizemos, ela já foi uma agenda construída a partir de uma formação e de um grupo, né, dentro do próprio projeto que já vem pesquisando isso na região, já vem pesquisando isso no âmbito do projeto. Então, a gente teve duas experiências que eu acho interessante destacar, né? Um forte que se transformou na Cidade do Saber, né? Que é uma organização, né? Que teria, né? Nesse espaço, você teria atividades ligadas à arte, à cultura, então seria um espaço de formação, e nós observamos, né, que esse espaço, ele ainda é um espaço excludente, né, apesar de ser um espaço que tem essa possibilidade de atender o público panamenho, de atender a sociedade panamenha, ele tem uma característica de localização, inclusive, que dificulta um pouco essa participação. E um outro forte, que é um projeto imobiliário, no sentido, né, de que é um espaço que tem um aeroporto, que já tem uma construção, já tem moradias lá, já tem casas construídas e tem um projeto, né, de desenvolver outras construções, então vai virar um grande espaço, até o que parece, né, vai virar um grande espaço do mercado imobiliário. E na estadia nós ficamos num convento, né, no Panamá, e esse convento ele ficava numa região, num bairro, que é um bairro que foi criado como moradia para os trabalhadores na construção do canal. Então, a gente ficou num espaço, digamos assim, num espaço mais periférico do Panamá, inclusive o pessoal falava muito da questão da segurança lá para a gente tinha muita dificuldade de sair do convento se a gente já não tivesse um transporte, né, contratado, digamos assim, para nos levar, para entrar e sair. Isso para exemplificar, né? Então, quando a gente vai para o espaço no canal, eu não sei se vocês sabem, mas essa região era dominada, né, pelos fortes por essa questão, mas também todo esse espaço do canal era um espaço norte-americano. Então, as construções, as casas, elas têm o estilo norte-americano. Perfeito. Por fim, nossa última pergunta referente à Costa Rica. Professora, durante sua pesquisa de campo na Costa Rica, você teve a oportunidade de vivenciar situações ou ouvir histórias que exemplificam a fragilidade do Estado nas políticas sociais? Além disso, você teve a chance de explorar as indústrias maquiladoras na Costa Rica ou aprender sobre elas? Se sim, poderia compartilhar conosco as suas impressões sobre como essas indústrias afetam a Costa Rica em termos econômicos e sociais, com base no que você observou e aprendeu? Bom, então, como eu tinha falado anteriormente, o meu interesse no projeto, né, o meu maior interesse, digamos assim, pensando como pesquisadora, é refletir sobre o modelo de desenvolvimento econômico e inserção internacional. E no caso da América Central, especificamente, né, a gente já tinha tido a experiência de estudar as maquiladoras, como eu falei, na questão do Paraguai, então foi uma experiência do projeto de 2019, que foi Paraguai e Uruguai,
E então eu já ia para a América Central em 2022, quando a gente foi para Guatemala, El Salvador e Honduras, eu já fui também com alguma reflexão sobre as indústrias maquiladoras. E naquele momento, né, em 2022, quando a gente já estava falando, estudando e desenvolvendo projetos sobre Guatemala, El Salvador e Honduras, se destacava nas questões econômicas, né, do nosso grupo de economia, pensando principalmente o mercado de trabalho das maquiladoras e a importância das indústrias maquiladoras nas exportações, na relação com os Estados Unidos. Então, a gente já vinha com uma certa reflexão sobre isso. Para Costa Rica, eu não enfatizei nesse projeto, assim como no Paraguai também não, eu não enfatizei a questão da maquiladora, né? Mas sim a presença do Estado, né? Pensando em modelo de desenvolvimento econômico, qual seria a presença do Estado nessas economias a partir, especificamente agora nesse último projeto Panamá e Costa Rica, a partir do setor público, né? A partir da arrecadação tributária e a partir dos gastos públicos. Então, o que a gente observa? A gente observa na região norte, né? Que seria Guatemala, El Salvador e Honduras, uma maquiladora, digamos assim, que produz na área da confecção, né? Isso é em função, inclusive, de uma política norte-americana e da relação dessa região com os Estados Unidos, então se reflete numa indústria maquiladora de uma confecção de roupas íntimas, né, principalmente, a gente diria que absorve uma mão de obra feminina, né, principalmente, e que tem todas as implicações da vida do trabalho dessas mulheres, né, nas indústrias maquiladoras. Então a gente refletiu bastante sobre isso nesse projeto de 2022, e lá a gente já tinha a percepção de que as maquiladoras na Costa Rica elas tinham características diferentes, né? E aí a gente observou que o modelo, né, de desenvolvimento industrial dos anos 50, 60 e 70 na Costa Rica, ele privilegiou um setor de, digamos assim, de maior valor agregado, que absorveria uma mão de obra mais qualificada. Então, pensando assim no modelo de desenvolvimento da Costa Rica, se desenvolveu uma indústria ligada à maquiladora, ligada a serviços médicos, que absorve uma mão de obra um pouco mais qualificada, digamos assim. E outros equipamentos na área de tecnologia, né? Então, uma atração de investimento, também uma política, né, de desenvolvimento, com uma maior presença do Estado, com uma maior institucionalidade na busca de um desenvolvimento industrial que absorvesse uma mão de obra mais qualificada. Então, também dentro desse projeto, digamos assim, dessa proposta de desenvolvimento industrial, uma política educacional que respondesse a esse tipo de investimento. Então, houve uma qualificação dos trabalhadores, digamos assim, por meio dessa política educacional, que viabilizou uma indústria maquiladora, digamos assim, que tem problemas também, né, que tem todos os problemas associados a essa vulnerabilidade externa, digamos assim, essa dependência em relação à economia norte-americana, principalmente. Enfim, existem problemas, mas se a gente compara com as maquiladoras da região norte, a Costa Rica estaria numa situação melhor, assim, né, os trabalhadores, em termos de renda, em termos de valor agregado das exportações, enfim, é reflexo do próprio modelo de desenvolvimento, digamos assim, dessa estratégia de inserção internacional e de integração regional, respondendo também ao modelo de desenvolvimento industrial, especificamente da Costa Rica, né? Então, a gente já vai, né, com o conhecimento de que a região norte é menos desenvolvida, que os índices de pobreza são piores, que na região como um todo o trabalho informal é maior, mas quando você está lá e você vai para as regiões centrais, né, principalmente, você observa muito mais a informalidade na região norte, né? Então, tinha espaços que a gente andava em El Salvador que não tinha calçada, né? Que eram ambulantes, assim, na calçada toda,
E se a gente vai naquela região do Panamá, né, que eu disse para vocês que a gente ficou, que seria uma região de menor desenvolvimento, né, econômico, digamos assim, em termos de estrutura, você também observa muito mais a informalidade. Então, na Costa Rica, você vê isso. Costa Rica eu achei muito parecida, eu não conhecia antes, né? Eu achei muito parecida com o Brasil. Então, quando a gente anda, não é muito diferente da gente andar no Brasil, né? Claro, nas regiões que a gente ficou, né? A gente ficou muito na capital, em São José, então também tem isso, né? Quando a gente vai, claro, para o território, né, do turismo, né? A Costa Rica, então, também, no seu modelo de desenvolvimento, está ligado aos serviços, assim como o Panamá, mas é um serviço muito ligado ao turismo, enquanto no Panamá é um serviço ligado ao canal. Você vai ter, então, você vai perceber menos a pobreza, digamos assim, do que no caso da região norte, né? Dos países da Guatemala, El Salvador e Honduras que nós somos. Mas quando a gente vai, por exemplo, a gente foi para uma região que a população está lutando pela defesa da água, então a gente foi para um lugar que chama Monte Verde, e aí a parte de cima é uma parte bastante turística, que atrai um turismo de aventura, digamos assim, muito absorvida por essa questão do turismo, essa região, então, com uma infraestrutura melhor de acesso para as pessoas, né? A gente vai descendo, então, esse morro, acompanhando o rio, né, que a gente estava estudando um projeto com o pessoal da Universidade da Costa Rica. A gente já vê um pessoal mais camponês, por exemplo, as pessoas que nos receberam eram do movimento de defesa da água, mas são pessoas aposentadas, e me parece que tem uma proteção social na Costa Rica maior do que nas outras regiões. Então, essas pessoas são aposentadas, elas produzem os seus alimentos lá, mas elas não dependem da produção e da venda dos alimentos para sua renda, me parece, né? Claro que é outra coisa, né? Você poder produzir o seu alimento na sua casa. Eles produziam arroz lá que eles consumiam, né? Enfim. Então, na Costa Rica, a gente observa o que os dados mostram realmente, uma proteção social maior, mas que quando a gente vai lá no final do território, que a gente vai pegar o final do rio lá, que já está chegando pouca água, que os moradores ali estão pouco vinculados ao turismo, né? Até recebem um certo turismo, mas que o rio chega, né, no momento que o rio encontra com a água, e tem uma atividade lá muito ligada à pesca, muito ligada a uma atividade de subsistência mesmo das comunidades ali, você vê a pobreza muito mais acentuada, né, sem saneamento básico, enfim, vários problemas sociais, e você não vê a presença do Estado lá, digamos assim, né, e nem o interesse do setor privado, né, nessa região, a não ser para o uso do rio, né, para a produção de bens agrícolas, né, nesse sentido. Então, é claro, né, não dá para minimizar os problemas sociais da Costa Rica, mas comparando, né, nesse efeito comparativo, eu tenho assim uma percepção da viagem, dos estudos, de que existe uma proteção social maior, mas assim, conversando também com o pessoal da área da educação, uma área que está em crise, né? As crises dos últimos anos afetaram a Costa Rica. Existe um problema de dívida pública, né, de financiamento dessa dívida pública, o que está repercutindo em menores gastos sociais e uma deterioração da política de educação. Então, o pessoal do próprio sindicato, né, o maior sindicato, a associação, né, dos docentes que a gente visitou lá na Costa Rica, já estão dizendo que existe um compromisso, né, na Constituição de gastar 8% com a educação, isso não está sendo cumprido, né, anualmente, por causa dessa crise fiscal, digamos assim, da dívida pública, que é um problema na região como um todo, né, mas que talvez Costa Rica tenha mais facilidade de se financiar do que outros países, e muito dependente também da cooperação internacional, né, e da cooperação norte-americana. Então é isso, acho que
não fiz uma pesquisa profunda, né, mas a percepção dos estudos vai um pouco nesse sentido, de que, assim, são economias em desenvolvimento, né, então tem os problemas sociais, e a pandemia, né, afetou, e a crise já vinha de antes do setor público, e essa dificuldade do setor público responder com políticas sociais é um problema da região, né, mas eu poderia dizer que na Costa Rica isso pode ser que mais para frente se deteriore, né, alguns indicadores, mas por enquanto ainda está respondendo às políticas anteriores, né. Perfeito, professora. Infelizmente, o nosso tempo é escasso, então nós temos que ficar por aqui. Mas, de qualquer maneira, eu, em nome de todo o nosso grupo, te agradeço pela sua disposição, pelo seu tempo e, acima de tudo, por compartilhar essas experiências tão enriquecedoras sobre esse projeto de extensão. Muito obrigado. Obrigada e, enfim, agradeço aí, espero que tenha clareado um pouco a visão sobre a região.